Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra bem fascinante, M.TXT. E olha, não é um livro comum, tá? É uma coleção de epigramas, sabe aquelas frases curtinhas, mas que carregam um significado enorme e abrem uma janela para a gente entender uma forma de pensar muito, muito particular. E olha só, essa citação logo de cara já resume a alma da obra. A grande sacada aqui é essa. A profundidade, muitas vezes, está escondida naquilo que parece simples demais, quase óbvio. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, para a gente começar, vamos tentar entender um pouco a mente por trás dessas palavras, né? E o estilo que é, vamos dizer, nada convencional que ela usa para se expressar. Então, o autor, Mateus, ele se vê como neurodivergente. E a forma como ele explica isso é bem interessante. Não é como uma limitação de jeito nenhum, mas sim como um jeito diferente de processar o mundo. Pensa num computador com um sistema operacional diferente. A lógica é mais ou menos essa. E olha que curioso isso aqui. Uma coisa que parece só um detalhe de estilo, escrever o livro todo em letras minúsculas, para ele é libertador. É como se fosse uma maneira de quebrar umas regras que não fazem muito sentido, sabe? Para deixar o pensamento fluir mais livre, sem essas amarras. Pois é, e essa liberdade toda no jeito de escrever nos leva direto para a nossa segunda parte, que mergulha na própria arte de pensar. Aqui a gente já percebe uma coisa: o autor não está aqui para dar resposta pronta. Pelo contrário, ele joga no ar perguntas fundamentais, como essa: o que é pensar? É um convite para a gente refletir junto com ele. A provocação é sempre o ponto de partida. E a resposta dele para essa pergunta é bem direta. Para ele, pensar é filosofar. Só que a filosofia, na visão dele, não é aquela coisa fechada, só para acadêmicos, não. É um exercício de liberdade que está ao alcance de todo mundo. E o mais legal é que ele dá umas dicas bem práticas de como a gente pode cultivar essa arte de pensar. A primeira ideia é tratar a mente como um músculo. A universidade, por exemplo, seria a academia do cérebro. Outra dica é aprender com os outros, seguir o raciocínio de quem a gente acha inteligente. Usar a escrita, principalmente a mão, para botar as ideias em ordem, para ter mais clareza. E, talvez o mais importante, sempre questionar as bases de um argumento, sabe? Desmontar para entender como ele foi construído. Ok, agora a gente vai dar um zoom out. Vamos sair um pouco desse universo da mente para dar uma olhada na perspectiva do autor sobre a realidade, sobre o universo como um todo. E aqui ele traz uma comparação bem interessante. Ele coloca de um lado a matemática, que seria o mundo das possibilidades, um mundo exato, e do outro a física, que seria o mundo das probabilidades, um mundo de aproximações. Uma lida com o que pode ser, a outra com o que provavelmente é. Essa capacidade de simplificar o que é super complexo fica muito clara nessa citação aqui. Ele pega a mecânica quântica inteira, que é um negócio de outro mundo, e resume ao estudo das fases das ondas. É uma busca pela essência, sabe? Pelo núcleo da ideia. E logo em seguida, olha que interessante, ele faz uma ponte direta dessa visão científica para uma crença espiritual super simples e que abrange tudo. Deus está em tudo. Para ele, não tem conflito aí. São só lentes diferentes para enxergar a mesma coisa. O que a gente vê aqui, então, é essa construção de uma ponte supernatural entre o mundo da ciência e o da espiritualidade. Na visão dele, não são coisas separadas. São só caminhos diferentes para tentar entender a nossa existência. E toda essa forma de ver o mundo acaba levando a um sentimento de maravilhamento, de assombro mesmo. É como se a própria realidade, com todas as suas regras malucas da física quântica e seus mistérios, fosse mais surreal e mais mágica do que qualquer ficção científica. Ok, se a realidade é essa coisa gigante e complexa, como é que a gente navega nela? Essa pergunta nos leva direto para a quarta parte do nosso papo. Uma abordagem quase que de engenharia mesmo, um método para construir a felicidade. Ele é tão metódico que cria até um termo novo para isso, Brainware. A sacada é pensar que a gente não é só corpo, o hardware e mente, o software. Nós somos um sistema único, integrado, operando em uníssono para produzir felicidade, para produzir bem-estar. E aqui vem uma inversão de lógica que é genial. A gente costuma pensar que precisa ter sucesso para daí ser feliz, né? Ele vira isso de cabeça para baixo. A felicidade não é a linha de chegada, é o ponto de partida. Tá, mas e aí? Quais seriam as ferramentas, os pilares dessa tal engenharia da felicidade? Ele lista alguns aqui. A apreciação, que ele chama de fórmula mágica, a gratidão e a admiração, que são formas de amor, a escolha consciente de ter só pensamentos que fazem a gente se sentir bem, a simplicidade, que é chave, e entender que o alívio, aquele sentimento de ufa, é cumulativo e vai levando a gente, aos pouquinhos,
para um estado de felicidade. E essa citação aqui sobre o amor fecha essa ideia de um jeito perfeito. Amor e felicidade não são como dinheiro que, se você gasta, acaba. É o contrário, são forças que se multiplicam quanto mais a gente usa. Quanto mais se tem, mais se tem. Simples assim. Bom, para a gente fechar essa nossa jornada por essa mente tão singular, fica uma última ideia, que é muito poderosa. Essa frase aqui, para mim, é a síntese de toda a filosofia dele. É a crença profunda de que o pensamento, a imaginação, eles não são só um passatempo. São o primeiro passo, a matéria-prima para a gente poder realizar e construir as coisas na realidade. E a gente termina então com essa provocação final, que amarra tudo. É uma pergunta que pega a ideia principal do livro e joga direto para a nossa vida, sabe? Um convite para a gente repensar completamente o jeito que a gente busca felicidade e sucesso.